Olá, pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. É um grande prazer reencontrar vocês aqui no webinário de março. O propósito desse encontro é a gente responder às dúvidas dos alunos e ex-alunos dos cursos online da Movimento Mirim, dúvidas essas que foram encaminhadas por mensagem aqui para a gente. Todo mês a gente tem esse encontro justamente para que a gente dê conta de atender esses alunos que a gente não encontra, né, presencialmente. Então, é por isso que eu estou aqui. Bom, hoje eu vou responder duas dúvidas que eu recebi. A primeira dúvida, pessoal, veio de uma professora de água, né, de piscina. Então, ela atende duas crianças que são gêmeas, e uma dessas crianças, ela vem observando que está extremamente insegura, está apresentando recusa, e a criança exige a permanência da mãe no ambiente da piscina. Mas tem um porém, essas crianças elas estavam super desenvoltas na piscina, porém, recentemente, ela perdeu um familiar, né? E, além disso, há muito pouco tempo atrás, essa mãe foi hospitalizada. Então, a mãe recebeu alta recentemente. E aí ela me pergunta se tudo bem deixar essa mãe nesse ambiente. Então, a primeira questão é a seguinte, né? Por qual a origem dessa pergunta? Por que a gente não recomenda que os pais, familiares, adultos próximos, enfim, permaneçam no ambiente da piscina ou na sala de aula, né? Porque a criança, ela precisa entender que existe um único adulto nesse ambiente pedagógico, e esse único adulto ele vai ser responsável por duas funções importantíssimas. Número um, assegurar essa criança. Isso quer dizer que quando a criança precisar de colo, precisar de acolhimento, precisar ser assistida porque está insegura com determinado desafio, essa pessoa é a pessoa responsável por prover esse asseguramento. Número 2, desafiá-la. Então, o nosso papel como professor é tirar a criança daquela zona que ela está muito confortável, que é o local onde ela consegue realizar tudo com autonomia, e levá-la e conduzi-la para um outro lugar onde ela ainda não realiza aquelas tarefas com autonomia, mas a partir da nossa intervenção, da nossa organização de tarefas, ela conseguirá fazer. Tirar a criança de uma zona de conforto, tirar qualquer pessoa da zona de conforto, gera insegurança. Então, esse ambiente pedagógico é um ambiente onde a criança sente um desconforto, mas ela é reassegurada por esse professor. Se houver um familiar ou algum adulto cujo vínculo seja muito maior do que com esse professor, ela vai ter só o colo, porque é isso que esse adulto representa, ele não representa desafio. Então, a criança ela começa a apresentar recusa, mesmo que esse sujeito fique quietinho, não abra a boca, fique, enfim, igual uma estátua lá assistindo a aula, né? A presença dessa pessoa lá é uma presença cujo vínculo é muito forte. Então, essa noção de asseguramento, ela vem muito forte. E aí, quando essa criança se vê numa situação na qual ela é desafiada, ela recorre ao colo e ela não aprende, né? Então, é por isso que a gente insiste tanto que esse espaço não seja violado. Agora, a gente está falando de uma criança que está elaborando a morte de um familiar e que, muito recentemente, não teve a presença da mãe porque a mãe estava hospitalizada. Então, a gente tem duas situações de um estresse muito grande sobrepostas. Essa criança não vai dar conta de elaborar isso sozinha, e não é o seu papel como professor conseguir reorganizar isso. Na verdade, é uma questão muito mais profunda, e a gente, num ambiente de aula de 45 minutos, não dá conta de resolver. Então, a minha sugestão é que, assim, se esse adulto, se essa mãe tiver disponibilidade, que sim, que ela permaneça nesse ambiente pedagógico, porque esse não é o momento de ensinar, esse é o momento de reassegurar, de fazer com que nessa água, principalmente a água, que é um ambiente é um ambiente que envelopa, né? Um ambiente que dá tanto prazer para essa criança. E no caso, essa criança, pelo que a professora relatou, é uma criança que já está muito desenvolta nesse ambiente. É esse momento, gente, é o momento dela sentir esse prazer, dela se sentir envelopada e dela perceber que essa mãe não vai se ausentar. Eu não vejo problema nisso nesse momento. Tá tudo certo. A gente não precisa ensinar sempre, né? Ensinar no sentido de aquisição de habilidades motoras.
Tem momentos que a gente vai parar, porque a gente vai ter muita sensibilidade e entender que existem outras demandas lá que estão interrompendo esse processo e está tudo bem. Aos pouquinhos, à medida que a criança for topando que essa mãe fique fora desse ambiente de aula, né, fora dessa piscina, é interessante que a mãe permaneça no ângulo visual, no campo visual da criança, e aí, aos pouquinhos, a gente pode recorrer a atividades como objeto transicional, como atividades de brincadeira de asseguramento profundo, mas esse é um percurso e a gente não tem como prever quanto tempo que isso vai durar. Na verdade, a gente precisa respeitar esse momento da criança. Tudo bem, pessoal? Então, assim, é importante que a gente tenha muita sensibilidade para lidar com exceções, para que a gente não se torne burocrata, né? O burocrata, na verdade, não é uma pessoa que respeita a infância. Lugar de criança é na infância, e infância tem essas demandas, a criança tem dificuldade de elaborar questões muito abstratas, ela não acessa isso, então a gente precisa acolher, tem momentos que tudo que ela precisa é desse acolhimento, tudo bem? Bom, vamos para a segunda questão, então. A segunda questão veio de um professor que atende bebês, que costuma realizar atividades de troca de brinquedo com as crianças. Então, ele entrega um brinquedo para a criança devolve esse brinquedo para ele, e ele cria uma fundamentação dessas dinâmicas, né? Essa fundamentação, a gente conversa bastante sobre isso no curso 4, né, dessa coleção de cursos online, que é a parte de desenvolvimento social. Mas a importância dessas dinâmicas é porque esse é o início, na verdade, do trabalho, na verdade é um berço, tá, pessoal? Assim, é bem o primórdio mesmo, mas do trabalho de empatia. O que acontece é o seguinte: a criança pequenininha, esse bebê pequenininho, né, ele ainda não dissocia quem ele é e quem ele não é. Essa primeira dissociação, ela acontece mais ou menos em torno de 6 meses de idade, né, vamos lembrar que a criança, quando nasce, ela não tem sequer autonomia sobre o próprio corpo, então esse corpo vai demorando para obedecê-la, né, a gente tem aí 2 anos, né, na verdade, principalmente no primeiro ano, mas assim, para que ela tenha um movimento um pouquinho mais refinado, um controle de segmentos corporais mais dissociados, são 2 anos de idade. Então, se nem esse próprio corpo responde àquilo que ela quer, como é que ela vai entender quem ela é, né? Como é que ela vai se separar desse meio? Então, na verdade, no momento que esse bebê está entregando o brinquedo para você, ele está se entregando para você. E aí você reorganiza esse bebê na hora que você devolve esse brinquedo para ele. É tudo muito concreto, é tudo muito pelo que ele pega. Essa noção de se colocar no lugar do outro, de entender aquela situação pela ótica do outro, e aí se sensibilizar com essa situação, quer dizer, de fato, o desenvolvimento da empatia, isso vai acontecer lá no estágio operatório formal, né, que o Piaget coloca para gente, que é, na verdade, na adolescência e depois da adolescência. E, obrigatoriamente, para que essa criança desenvolva a empatia, é necessário que ela tenha bons modelos e boas experiências, né, de comportamentos pró-sociais. Então, essa é a situação. Mas tudo começa nessas brincadeiras de troca, né? Então, é muito interessante a gente fazer isso. A criança te entrega o brinquedo, você devolve para ela, você estimula ela a entregar novamente o brinquedo para você, você devolve para ela se projeta nesse brinquedo e ela vai incorporando essa questão da troca. Tudo bem? Bom, eu acho que esse é o processo, né? Eu acho que nesse webinário é o que cabe a gente conversar aqui. Se vocês precisarem de mais alguma explicação a esse respeito, fiquem super à vontade para encaminhar um WhatsApp para a gente. O número é 11 9 5061 8020. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Para o pessoal que costuma acompanhar esses webinários, para os alunos dos cursos online, até o próximo mês. No próximo mês, a gente retoma com esse webinário na primeira quarta-feira do mês. Nesse mês de março, excepcionalmente, a gente está conversando aqui na segunda quarta-feira, porque a semana passada era carnaval, ninguém ia lembrar nem de assistir vídeo, muito menos de mandar pergunta aqui na quarta-feira de cinzas. Mas agora a gente está nesse encontro aqui, e o mês que vem, abril, primeira quarta-feira de abril, a gente se reencontra por aqui, combinado? Bom trabalho, pessoal, boa semana, até o próximo encontro, então.